Olá a todos! Hoje irei apresentar meu projeto de iniciação científica, cujo tema é o desenvolvimento e validação de métodos para a determinação de elementos terras raras em matrizes geológicas por ICP-OES. Eu me chamo Maridor da Rocha de Oliveira e fui orientada pelo professor Dr. Jean Vicente Ferrari. Sou aluna do Instituto de Química da USP e realizei a minha pesquisa na Poli da USP. Bom, vou iniciar falando da motivação e o objetivo da minha pesquisa. A motivação foi estudar minérios que contêm terras raras. Os elementos terras raras, eles são 17 elementos químicos distintos que fazem parte do grupo dos lantanídeos, além do ítrio e do escândio, que possuem características quimicamente semelhantes às dos lantanídeos. O objetivo da minha pesquisa foi desenvolver uma metodologia analítica para a determinação de elementos terras raras médios em diferentes amostras geológicas via ICP-OES, que é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. E os elementos terras raras classificados como médios são o disprósio, o érbio, o európio, o gadolínio, o samário e o itérbio. Falando sobre os materiais e métodos, o material utilizado no meu estudo foram dois materiais certificados de referência, o DC 86317 e DC 86318, e 6 amostras de minérios nomeadas como a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. A metodologia era iniciada pela fusão da pastilha, e para a fusão era utilizado 0,3 gramas de amostra junto a 3 gramas de fundente de metaborato de lítio. Essas massas eram homogeneizadas em um cadinho de platina e esse cadinho era levado à máquina de fusão. Em cerca de 25 minutos, a pastilha era fundida. A pastilha fundida era então pulverizada numa panela de discos oscilantes no pulverizador Herzog e em cerca de segundos cada pastilha podia ser pulverizada. A pastilha pulverizada então passava pela digestão ácida. Para a digestão ácida era preparada uma água régia de 8% e 100 ml dessa água régia eram adicionados a um becker junto a meio grama da amostra pulverizada. Esse becker era levado à chapa de aquecimento em cerca de 175 graus Celsius até que toda a amostra fosse digerida, e a amostra digerida era então levada ao ICP-OES da Uriba para que fossem quantificados os elementos terras raras presentes na amostra. Para os resultados, foi inicialmente analisados os dois materiais certificados de referência, e então comparou-se a concentração de elementos terras raras encontradas pelo ICP-OES da Uriba, a concentração certificada, e dentre os 6 elementos terras raras analisados, 4 apresentaram uma boa recuperação para os materiais certificados de referência analisados. Então, para confirmar esses resultados, foram realizadas as análises com amostras reais, citadas no slide anterior, e cerca de 5 análises foram realizadas, algumas com amostras em cata, outras com amostras em triplicatas, e nesse slide eu coloquei uma representação com uma tabela apresentando os melhores resultados dentre essas 5 análises encontradas. Então, para que o elemento terra rara médio fosse validado, era preciso que ele obtivesse uma boa recuperação em pelo menos 4 das amostras reais analisadas, já que 6 estavam sendo analisadas. E a recuperação era calculada comparando a concentração obtida pelo ICP-OES da Uriba em relação à concentração obtida pelo ICP-MS de um outro laboratório. E, tendo uma recuperação entre 90% e 110%, ela era considerada favorável. Então, através de todas essas análises realizadas, foi possível chegar a conclusões. E nas conclusões, obteve-se que o método analítico para 3 dentre os 6 elementos terras raras médios analisados foi validado, nesse caso para os elementos disprósio, európio e gadolínio. Já para o érbio, samário e térbio, não se validou o método em virtude da presença de interferências espectrais e de problemas de sensibilidade em suas análises. E também observou-se a diferença entre os materiais certificados de referência e amostras reais, visto que os materiais certificados de referência possuem uma matriz mais simples e, portanto, as análises dos elementos são mais facilmente validadas através do seu uso. Por fim, eu quero agradecer primeiramente a Deus por abençoar o meu caminho, eu quero agradecer aos meus pais, Tatiana e Eduardo, que fizeram o possível e impossível para me vir alcançar os meus objetivos. Quero agradecer ao João Manuel de Lima, a doutora Gislaine Kelmer e a Ingrid Alves, por todos os ensinamentos ao longo deste ano de pesquisa. Quero agradecer ao professor Dr. Jean Vicente Ferrari por ter me orientado durante o meu projeto. Agradeço ao LCT, onde eu pude desenvolver a minha pesquisa e me desenvolver como pessoa. Agradeço aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram. E também deixo as referências utilizadas durante a minha pesquisa. E um obrigada a todos.